A maioria das pessoas estão utilizando IA do jeito mais burro possível em 2026. Enquanto uns estão brincando aí com ferramenta bonitinha, criando cavalinho, gatinho, brincando, novelinha de cachorro, outros usam IA literalmente para construir operações completas, vender mais e literalmente estão imprimindo mais muita vantagem do mercado tradicional. E hoje vou te mostrar quais ferramentas realmente que valem o seu tempo gasto e quais são apenas hype. Eu testei mais de 500 ferramentas e essas ferramentas são as melhores para você estar implementando em seus processos e no seu negócio digital. Like na confiança que esse conteúdo eu tenho certeza vai abrir os seus olhos para quais ferramentas você deve ter em sua operação e quais ferramentas você não precisa nem gastar o seu tempo. Isso mesmo, pois tempo é dinheiro. Então, bora! Basicamente, eu fiz uma tier list aqui. Eu separei em cinco camadas de ferramentas, que é no seu arsenal de ferramentas, você querendo criar um negócio digital real, que você tem processos, que você vai faturar, assim como o Geek faz, tendo tudo exatamente dentro dos conformes, você precisa dela. Você precisa que seja obrigatório em seu sistema, em seus processos. Também temos ferramentas que vão auxiliar na sua escala. Não necessariamente é obrigatório você ter em seus processos, mas é uma ferramenta que com pouco tempo você vai precisar dela para estar escalando seus negócios digitais. Outra camada que vamos falar aqui é ferramenta de alavanca. Não necessariamente ela é obrigatória, ela vai utilizar, você vai precisar também para ter uma escala, só que ela vai alavancar também os seus negócios. No caso, ela não é o topo máximo, ela não é uma ferramenta 100% necessária nos seus processos. Outra camada aqui é o uso tático. Você vai utilizar elas pontualmente em determinado processo, em determinada fase do seu projeto. São usos pontuais. Não vale a pena você ter assinaturas 100% dela. E outra que é hype total, mano. É hypezeira. Geral fala, é só hype. Nem serve pra nada, tá bom? Então, a gente vai começar aqui o tier list. Eleven Labs. Hoje vou trazer para a realidade do Geek com a operação que o Geek utiliza hoje e o que ele utilizava há 2-3 meses atrás. Basicamente, hoje, como está a foto dos processos da empresa do Geek. O Eleven Labs hoje, eu colocaria ele como um uso tático, apenas em usos pontuais. Não é necessário eu manter uma assinatura dele 100%. Em usos pontuais, um exemplo, se eu for fazer uma VSL de algum produto, ou eu já tenho essa VSL pronta, eu só quero modificar alguma parte da copy ou apenas um gatilho, você só vai descobrir isso se você tem todo o controle dos seus processos, se você tem KPI, tá? Lembrando. Então, se eu só quero mudar essa parte pontual de uma VSL ou de um criativo, ou eu preciso fazer um áudio rapidão que seja parecido com o de humanos, aí eu faço o contrato da Eleven Labs. No entanto, todavia, em suma, hoje no processo do Geek, o Geek não está utilizando o Eleven Labs, ele está utilizando uma outra ferramenta que é um hub de ferramentas de inteligência artificiais, onde tem clonagem de voz, tem voz também. Vamos dar um exemplo assim, é um hub que puxa a API do Eleven Labs, só que vale muito mais a pena para mim eu pagar esse hub porque eu não só vou usar o Eleven Labs, eu consigo utilizar outras ferramentas. E aqui eu vou trazer para vocês qual é esse hub, tá bom? Aí você vai explodir a sua mente. Próxima ferramenta que a gente vai falar dos nossos processos, que você vai aplicar aí, ou que você está utilizando, ou que você conhece. No processo hoje do Geek, o Geek utiliza o Notion. Na realidade, não considero vamos considerar como um arsenal obrigatório. Por que um arsenal obrigatório? Pois ela faz toda a gestão dos vídeos que o Geek posta aqui, da criação de conteúdo do Geek.
prompts que ele utiliza aqui nesse canal ou no canal de tutoriais que vai estar aqui embaixo ou em colaboração com esse vídeo também, vai lá dar aquela força pro Geek. Então, essa ferramenta é muito boa para você que tem um processo aí, você precisa fazer gestão de conteúdo, gestão até mesmo de pessoas. Você pode criar até um segundo cérebro ali, no caso. Aí você vai, mete bronca, utiliza ela para fazer toda a sua gestão. Ai, Geek, mas eu sou das antigas, eu faço gestão dentro de planilhas. Ai, Geek, mas eu tenho uma empresa um tanto quanto maior, com mais funcionários, com mais colaboradores. Eu estou utilizando a Monday, eu estou utilizando o ClickUp. Sem problema nenhum, está no mesmo item de consideração. Você precisa ter gestão das suas atividades, dos seus processos, dos seus KPIs e dos seus funcionários. Então, basicamente, é o conceito de gestão e organização de todos os seus processos. Então, ela cai dentro de um arsenal obrigatório. Agora a gente vai partir para a próxima. Agora vamos falar um pouco sobre o ChatGPT. O ChatGPT, cara, sendo bem sincero com você, hoje, para mim, a operação, como eu estou trabalhando hoje, cara, ela é um arsenal obrigatório. Ela não é tão mais obrigatória que o Notion, ou Planilha, ou ClickUp, ou Monday, que você está utilizando para fazer o gerenciamento, análise todos dos seus processos, mas hoje digamos que ela é obrigatória o tanto quanto. Porque hoje eu, Geek, ela é a minha auxiliar, ou seja, ela faz todo o auxílio do Geek, das minhas operações, das minhas fontes de renda. Eu faço tudo pelo ChatGPT hoje. Hoje eu utilizo ela inteiramente como um assistente. Ai, Geek, como assim? Cara, eu tenho projetos aqui separados por pastas. Eu queria até abrir aqui para ver, mas... Eu queria mostrar para vocês os projetos, mas sem poder entregar alguma coisa que eu não posso mostrar. Eu queria poder mostrar os projetos aqui sem entregar tudo para vocês. Eu tenho separado por projetos. Eu pago um tequinho a mais aqui, um pouco a mais, para poder estar alimentando ela com o meu contexto, com os meus cursos. Tenho agentes GPT do Geekzão, que nem aqui, ó. Criei um agente novo hoje, que é para um produtor musical que eu vou disponibilizar para a galera. Eu tenho outro agente GPT que é para gerador de títulos e thumbs. Cara, eu tenho um punhado de agentes GPT, ó, GPT Geek. Tem um punhado de agentes GPT que são os auxiliadores dos meus processos, das minhas empresas, no caso. Aqui, ó, GPT, engenheiro de criativos, eu utilizo. Tem aqui web designer, tem mercado e oportunidade, mano, tem muito. Eu utilizo ele basicamente como um auxiliar. Eu não deixo 100% na mão do ChatGPT. Um exemplo, escreva uma copy para mim. Eu não utilizo 100% daquela copy que ele escreveu. Eu pego, analiso, verifico, faço a curadoria dela, verifico como ficou e coloco o tempero de um ser humano. Ah, Geek, o que você tá falando aí? Ah, Geek, você tá falando groselha. Não tô falando groselha. Olha aqui do lado, aqui, ó, nesse vídeo aqui, eu explico o porquê eu faço as curadorias. Porque temos que deixar algo humano. Pessoas compram de pessoas. Legal. Então você tá dizendo pra mim que o ChatGPT hoje é um arsenal obrigatório. Cara, sim, por agilidade em todos os meus processos, agilidade nos meus roteiros, agilidade nos meus criativos, agilidade para mim fazer uma oferta, agilidade na minha copy. Cara, ele é um auxiliar do Geek. Ele quase, digamos que é um segundo Geek aí. Agora vamos para a próxima, que é o Midjourney. Cara, hoje no do Geek eu não utilizo o Midjourney. Eu colocaria aqui como um uso tático, digamos assim, pois seria apenas pontuais assim no meu processo. Eu utilizaria o Midjourney. No seu caso também, pois hoje temos muitas outras ferramentas que fazem conteúdos até melhor que o Midjourney, gerando imagem, gerando criativos, e pelo preço que ela hoje é cobrada, ela não entrega tanto quanto outras ferramentas entregam direcionada para isso, ou até mesmo hubs de inteligências artificiais. Eu colocaria como fosse o Eleven Labs em uso tático, não 100% em usos processos. Agent já foi, vamos colocar aqui, já foi uma ferramenta, digamos assim, com uma máquina de escala, mas digamos que hoje também é um uso tático.
Por que um uso tático? Porque, cara, isso aqui é tipo, a AJ hoje é focada 100% em em criações de avatares. Só que ela é uma das melhores, ela anima a imagem, ela cria já templates já de avatares, ela cria o seu clone de avatar. Só que você também pode estar fazendo isso com outras inteligências artificiais que têm um preço até mais barato do que isso. Ai, Geek, como assim o preço, cara? Eu vou explicar pra vocês aqui os hub. E fora também que você também consegue comprar rateios também. Que nem o Geek tem o rateio também. Se você quer saber o que é esse rateio, vai lá no canal de tutorial do Geek. Lá eu explico pra você como funciona o rateio, tá bom? Basicamente é só para geração de avatar. Eu vou usar como uso tático. Só em pontuais ocasiões a gente utiliza na nossa operação. Gemini. Cara, o Gemini hoje eu digo pra você que é um arsenal obrigatório. Aí, Gig, como assim um arsenal obrigatório? Cara, tem vez que... não sei porquê, dá uma doideira no Geek aqui. O Geek, em vez de estar utilizando o ChatGPT, ele vai pro Gemini, cria alguns gens. O que é gens? É basicamente como você criar seu agente lá no Gemini, que nem fosse o agente do ChatGPT. Você pode criar esses agentes lá no Gemini. Aí, Geek, mas como assim? Quando eu quero trabalhar com algo, por exemplo, se eu estou falando de Google Ads, eu estou anunciando em Google Ads, eu preciso entender sobre Google Ads, criativos, quais são os KPIs que estão lá melhores, o que pode estar dando de errado, qual é a melhor forma. Cara, eu utilizo o Gemini. Por quê? Porque ele é uma ferramenta da Alphabet. A Alphabet é o grupo do Google. Consequentemente, Google Ads e Google Gemini estão embaixo do mesmo guarda-chuva, então eles compartilham inteligência. Ai, quando eu quero saber alguma coisa de YouTube, ai, quando eu tô querendo escrever um roteiro mais legal, ou tags melhores para os meus vídeos, cara, eu uso o Gemini. Ah, MyGeek, se eu também, de vez em quando, você utiliza ele só para gerar com Nano Banana? Sim, quando eu quero fazer algo pontual na minha operação, como thumbnails mesmo, que tem lá no canal de tutoriais, o como eu crio as minhas thumbnails, cara, eu uso hoje o Gemini com Nano Banana Pro. Aí, ai, Geek, mas você estava falando dos hubs. Sim, eu tô falando dos hubs também. Só que daí, nos hubs, para um item, uma imagem gerada apenas, eu não utilizo o hub, eu uso daí o Gemini com o Nano Banana Pro, que ela está até aqui embaixo, aqui, que já vou colocar aqui juntos, tá? Você não precisa só fazer a compra do Nano Banana Pro, você pode colocar junto com o seu Gemini. Ai, Geek, mas e aí? Eu vi lá que precisa ter o Flow. Sim, tem algumas outras ferramentas que utilizam o modelo Nano Banana, que são outras ferramentas, como o Whisk usa o Nano Banana, o iStudio usa o Nano Banana, o Flow usa o Nano Banana, o Twitch usa o Nano Banana, que é um modelo de inteligência artificial que fica dentro do Google, que está no mesmo guarda-chuva do Google Ads, do Google Gemini, entendeu? Então, considero ela como obrigatória hoje. Agora o VO3. Ai, Geek, o que é o VO3? Como eu estava falando para você, é apenas o modelo de linguagem que está dentro do Gemini. Você pode utilizar ele por outras ferramentas, entendeu? Então, ela também seria dentro da obrigatória. Mas por que você colocou ela separada? Porque ela também tem em hubs de ferramentas pagas. O que é isso? Você tá falando tanto de hub, mas o que é hub? Cara, hub basicamente é onde faz todo o compilado desses modelos e você utiliza via API. Aí você paga, aí eles cobram uma quantidade de valor, só que por sempre estar variando várias outras ferramentas, a API dele fica mais barata, é onde ele ganha dinheiro. Fora que ele pega direto da fonte também. Notebook LM. Cara, você sabe o que é o Notebook LM? Não sabe? Tem vídeo aqui embaixo, eu vou deixar aparecendo aqui do lado, aqui, vai lá no outro canal do Geek que eu ensino exatamente como você utilizar, aprender a estudar, potencializar as suas capacidades neurológicas com ele e de estudo. Ele cria infográfico, ele faz resumo de livros, cara, ele faz resumo de livros em vídeo, em áudio, ele faz mapas mentais do livro do que você está precisando. Você consegue criar, clonar outros criadores de conteúdo. Cara, digamos hoje, eu não vou falar que é uma ferramenta
obrigatória, mas é uma máquina de escala. Ou seja, se você quer aprender, ter uma outra skill, estudar uma outra habilidade, eu indico você aprender um Notebook LM. Ele vai reduzir drasticamente a sua curva de aprendizado. Então eu indico você aprender a utilizar para você dar um boost na sua inteligência, tá, meus jovens? Utiliza ela para estudar. Então eu coloco ela, hoje com Geek, digamos que eu coloco ela até como uma máquina de escala, eu utilizo ela para poder estar aprendendo outras skills. Agora vem uma polêmica, Manus. Cara, hoje pra mim é um hype sem retorno nenhum, velho, pelo valor dela. Pra mim, hoje, na minha operação, é um hype sem retorno. Por que você tá falando que é um hype sem retorno, sendo que são agentes digitais com IA? Cara, a curva de aprendizado para você aprender a mexer nela hoje é maior do que o que você vai estar utilizando com ferramentas que você já está dominando. Ai, Geek, mas você não viu o que o Meta comprou e vai modificar? Cara, ok. Enquanto não está 100% linkado com o Facebook, com Andrômeda, com Meta AI, para mim ainda é só um hype. Só foi o alarde. Aí depois, quem sabe, vire algo potencial para ferramentas de anúncio, criativos, até mesmo agentes, para entender você coloca um agente ali dentro de toda a sua estrutura de venda, ele vai entender como um todo, como tudo está funcionando, onde está sendo todo o seu ponto de fuga, onde está sendo o seu gargalo, o que você está perdendo de pessoas, qual é a taxa de fuga, por que não está vendendo, por que aquele criativo não está entregando quanto sim. Aí beleza, aí eu subiria Manus AI aqui para cima, para arsenal obrigatório. Mas como hoje ela não está, só é o hype. Hype sem retorno não, você vai só perder o seu tempo. Agora o anti-gravity. Cara, vou ser bem sincero, máquinas de escala. Aprende a utilizar IDEs, aprende a utilizar modelos de linguagem para codificação, o famoso Vibe Code. Cara, você precisa entender como funciona. O jogo hoje é de rapidez e agilidade. Quanto mais rápido você domina algo, aprende e joga para a sua operação, mais fácil e, digamos assim, mais cedo você consegue escalar algo de valor. Cara, a Antigravity tem um exemplo. Tem vários softwares do Geek, tem produtos do Geek que ele cria aplicativos com o Antigravity, cara, em 2, 3 horas, porque ele aprendeu todos os frameworks, aprendeu a como gerenciar os pedidos, a como criar prompts com o Antigravity. E ela vai ser uma máquina de escala se você saber como utilizar. Ai, Geek, mas eu não sei utilizar o Antigravity, eu não sei utilizar o Notebook LM. Link aqui embaixo, vai lá, o canal de tutorial do Geek, lá eu ensino, e também na formação do produtor milionário eu ensino também. E eu vou também tá abrindo aqui para vocês lista de espera da comunidade. Lá eu vou trazer dedicado a falar sobre Vibe Code e outros tipos de ferramentas de inteligências artificiais. Aí eu vou trazer se é hype apenas, se é uma máquina de escala que você precisa ter isso em seus processos, tá bom? Copilot. Hoje eu trago aqui na minha operação, cara, tá horrível. Para mim é um hype sem retorno, nem precisa ter ela. É basicamente ela faz o que o ChatGPT e o Gemini faz, só que pior. É uma ferramenta da Microsoft. Não gosto de utilizar ela. Grok, já gosto de utilizar. Digamos que eu uso ela. Você vai ter que deixar ela aqui como vou deixar ela aqui como uma ferramenta de alavanca. Ela não, digamos assim, que ela não vai para cima nem para baixo. Tanto faz você ter ela. Por quê? Ali é para você fazer algum teste rápido, para fazer algum criativo rápido de imagem ou algum criativo de vídeo que seja rápido, porque você precisa de agilidade, ou você não queira estar pagando alguma outra ferramenta ou outro modelo de linguagem para estar fazendo esse tipo de conteúdo. Cara, ela é legal também para poder escrever, fazer algumas pesquisas no Twitter, mas só que, cara, digamos que seria uma ferramenta de alavanca da sua operação. N8N, se fosse no passado que eu digo é 2 meses atrás, eu colocaria aqui como um arsenal obrigatório. Por quê? Porque aqui é onde você automatizaria muitos processos da sua empresa.
como chatbot, recuperação de carrinho, criação de conteúdo, respostas automáticas em Instagram, no YouTube, criação até mesmo de vídeo com APIs. Cara, se fosse há 2 meses atrás, porém, no entanto, todavia, em suma, agora, eu digo que é uma máquina de escala. Por que você fala que é uma máquina de escala? Diga, mas é uma ferramenta de alavanca. Por que você fala que hoje é apenas uma ferramenta de alavanca? Porque se você dominar o anti-gravity, entendendo as skills, entendendo o modo agente dele, até mesmo, eu não coloquei aqui, não vou trazer do OpenClaw, porque é só um hype sem retorno ainda. Porque mesmo o anti-gravity em si, você consegue criar automatizações sem precisar do N8N, que são os nós de ligação para fazer alguma automação. Você pode fazer isso diretamente com o anti-gravity, com as skills dele. Cara, então basicamente hoje seria mais focado em algum ponto específico da sua operação. Então eu já considero como uma ferramenta apenas de alavanca. Perplex, mano, hoje eu uso e abuso do Perplex, cara. Eu deixo aqui como um arsenal obrigatório. Ai, Geek, como assim um arsenal obrigatório? Cara, eu uso ela para... Aqui, ó, esse conteúdo que eu estou fazendo com você. Eu passei muito pelo Perplex, porque ela é uma ferramenta hoje Deep Search. O que é Deep Search? Ela pesquisa na internet, ela cruza dados, ela traz reportagens novas para você. Então, ela dá um embasamento científico de algum conteúdo que você está criando. Ela tem essa capacidade de fazer as pesquisas melhor até mesmo que o ChatGPT e o Gemini. Então, eu utilizo o Perplex para estar fazendo essas perguntas profundas vamos falar assim, na internet, na surface da internet, tá bom? Eu utilizo eles. E lembrando, eu utilizo ela com o Claude para estar fazendo copies, às vezes, criativos, ou até escrevendo roteiros longos. Aqui, digamos assim, que você não precisa necessariamente comprar o Claude, mas você precisa ter uma ferramenta que utiliza o Claude. No caso, aqui está utilizando o Perplex. Google AI Studio. Já falo para você e digo que é máquina de escala. O que é isso, Geek? Cara, basicamente é um hub do Google que tem várias ferramentas, que são ferramentas para desenvolvedores estar utilizando. Ai, Geek, mas o que tem nessa ferramenta aí, ó? Vou trazer para você. Ela tem aqui, ó, para você estar criando código, geração de imagem, vídeo, geração de vídeo. Você pode estar fazendo narrações, criar softwares. Cara, essa ferramenta aqui, você pode estar fazendo pesquisa. Cara, ela consegue entender vídeo. É um hub do YouTube. Você pode utilizar ela para fazer várias coisas. Ó, se você aprende, entende exatamente como utilizar ela, sua mente explode dentro dos seus processos da sua empresa, entendeu? Então eu coloco aqui como uma máquina de escala. Não é um arsenal obrigatório, mas se você dominar ela, seus negócios escalam altíssimo. TurboScribe. Cara, vou dizer que é um uso tático, você não precisa pagar. Você pode estar utilizando ela gratuita. O que é isso? É transcrição de vídeo em escrita. Você pega o vídeo e transcreve ele para uma escrita. Você pode fazer isso para VSL, para vídeos no YouTube, para poder, você passar para o Word e utilizar isso para treinar suas inteligências artificiais. Só que existe muitas ferramentas gratuitas hoje na internet, cara, que você não precisa estar fazendo a compra do TurboScribe. Ai, Geek, mas eu quero usar o TurboScribe, eu vou utilizar 10, 20 vezes. Cara, compra o rateio do Geek, mano, lá tem. E, cara, fica muito mais barato. Fora que tem como você fazer aquele jeitinho brasileiro lá, digamos assim, que você vai criar várias contas em vários e-mails diferentes e utilizar os free trial, que ela dá até 3 por dia, tá bom? Então eu digo que é um uso tático, vai ser tático. Coloquei 2 Gemini. Agora a gente vem aqui em um outro. Lembra que eu falei de hubs de ferramentas de inteligências artificiais? O Higgsfield basicamente é um hub. Aqui, ó. Vou entrar para você ver. Ela é um hub de criação artística. Inteligência artificial. O meu eu tô até precisando pagar aqui. Com inteligências artificiais para poder estar fazendo imagem, fazendo vídeo, transições, motion control. Ela é um hub de criação. Ela é um hub para fazer imagens, vídeos, áudios, efeitos sonoros. Cara,
muita gente boa. Olha aqui o Kling 3.0, só que ela tem um preço tanto quanto salgado. Eu já comprei, que nem vocês viram, utilizei, fiz criativos com ela, só que hoje eu estou usando uma com preço mais acessível, que dá mais acessos para mim. Então, digamos assim, que o Kling é uma ferramenta que alavanca. Se você tiver condição de poder comprar e colocar nos seus processos, vai ser uma ferramenta que vai alavancar. CapCut, sem mais nem menos, ferramenta para criação de áudio, para edição de vídeo, para criação de vídeo, para criação de criativos. Cara, faz um punhado de funcionalidades. Então, é como um arsenal obrigatório. Digamos que entra aqui, ó, até na frente do ChatGPT e do Gemini. CapCut ou uma ferramenta de edição de vídeo, ou fazer criativos, ou legendar, é necessário que você tenha em seus processos. Então, é um arsenal obrigatório. Kling AI. Basicamente, hoje eu considero ela apenas como um modelo de inteligência artificial. Para mim aqui é um hype sem retorno. Teve uma galera mostrando caríssimo para usar o Kling 3.0, sendo que dentro dos hubs, que nem no Higgsfield, qual outra que temos aqui? No Higgsfield e outras ferramentas que eu vou trazer aqui para você, que tem um preço acessível. Cursor, ela é uma IDE igual ou até 100% idêntica ao Antigravity. Vou colocar aqui, você pode ir buscar pelos dois. Aí vai do seu gosto, se você é mais profissional em codificação ou se você é mais amador. Eu prefiro o Antigravity. Tem pessoas aqui no vídeo mesmo, tem certeza que vai comentar aqui embaixo, que prefere utilizar o cursor. E agora chegou a minha queridinha Prepik. Além dela ser banco de vídeos, banco de áudios, banco de imagens, banco de vetores, ela é um puta de um hub de inteligências artificiais que deixa no chinelo para mim hoje o Higgsfield. E pelo valor que ela custa hoje, vale muito a pena. Cara, ela tem uma área de spaces, que é onde eu faço todas as minhas criações, que, mano do céu, aqui ó, tá, meu plano tá aqui. Cara, eu crio narração, crio criativos, faço vídeo de YouTube, faço música. Mano, olha a porrada de ferramenta que ela tem aqui, velho. De imagem. Fora os modelos que ela tem. Ela tem todos os modelos da internet. Mano, cara, de verdade. Se você tiver condição, digamos que hoje, como eu trabalho, pra mim, é uma ferramenta obrigatória do meu arsenal. Pois eu faço muito criativo, eu faço muita imagem com IA, eu faço muita narração, eu preciso clonar vozes, eu preciso fazer, pegar minhas avatares, trocar ela de várias... Cara, mano, é muito monstro. Olha aqui, olha isso aqui. Vou clicar no Spaces aqui, olha os modelos que ela tem aqui. Cara, olha que da hora, mano. Troca de imagem... criativos, daí, Geek, mas eu quero utilizar esse aqui, beleza, o GC Vídeo, você vem, clica nele, ele já vai trazer para você um space mó da hora. Lembrando, se você quiser, tem um link aqui embaixo, e é tipo cupom do Geekzão, vai lá, assina e o Geek ganha uma porcentagem também. E também tem lá no rateio também, que vai estar aqui embaixo. Olha esse aqui, ele já traz para você o workflow pronto. Mas Geek, mas eu quero aprender como fazer. Tem tutorial, o Geek te ensina, no canal do Geek lá embaixo eu ensino também. Hoje pra mim é uma ferramenta, um arsenal obrigatório. Mas e aí, me diz aí você, qual ferramenta do seu processo, da sua empresa é obrigatória? E eu esqueci de colocar aqui, fala pra mim aqui embaixo qual ferramenta é obrigatória para estar nos seus processos, na sua empresa aí, que o Geek esqueceu de comentar, de falar sobre ela. Fala para mim qual ferramenta você gostaria que eu trouxesse implementando e utilizando ela dentro de algum processo do Geek. Fala para mim o que mais você gostaria de ver aqui no canal. E não esquece já de deixar o like para o Geek, para o canal não parar de crescer.
E o Geek fica feliz dele ter alcançado o propósito dele, se chegar pelo menos a 30 pessoas esse vídeo. Vou ficando por aqui, te vejo na próxima e domine as IAs para elas não te dominarem.